Olá, sejam muito bem-vindos à terceira edição do nosso podcast Campo Legal. É um prazer ter você aqui conosco. Se achegue, pegue aquele cafezinho, se aprume numa posição confortável e venha conosco hoje. Nessa terceira edição, pessoal, nós trouxemos aqui uma pessoa muito especial para conversar conosco. Ele que é, antes de tudo, um empreendedor, contador especializado ali em pequenos, médios produtores rurais, muito focado em agricultura familiar, cooperativas, sindicatos. É com muito prazer que nós recebemos aqui hoje para bater um papo sobre gestão, agroturismo e um pouco dessa história pujante, linda. Muito bem-vindo, se sinta em casa aqui hoje, Sidney. Se apresenta aí para a nossa audiência. Cara, que satisfação tremenda estar aqui junto contigo, Júlio. Obrigado pelo convite. Vamos explorar bastante esse assunto bem gostoso de conversar. Vai ser bem dinâmico, vai ser bem divertido. Bom, meu nome é Sidney, sou lá de Santa Maria de Itibá, sou contador. Há 25 anos eu tenho uma empresa de contabilidade chamada Cid Contábil. Como toda empresa, a gente começa muito pequenininho, né? Com muitas dificuldades. Mas antes da minha empresa, falar que eu venho da origem também lá da roça, ajudei a apoiar café, já trabalhei na roça junto com meus pais. Meus pais, né, são da atividade rural, pequena família de agricultores familiares. E tive ali junto, então eu tive essa base, tive esse conceito. E dali o meu brinquedo sempre foi uma enxada, um enxadão, sempre estar ali na roça trabalhando. Legal. E aos 21 anos de idade, iniciei no ramo de contabilidade. Depois eu montei meu próprio escritório, bem pequenininho, com muita dificuldade, começando ali com uma receita menor do que a despesa, ou melhor, menor do que a despesa. E aí, dia a dia, a gente foi conquistando. Logo depois veio a oportunidade de trabalhar com uma cooperativa. Naquele momento, a cooperativa de transporte escolar, e aquilo foi um boom no estado. Hoje a gente trabalha com várias cooperativas de transporte escolar. E veio, consequentemente, as cooperativas de transporte escolar, veio também a oportunidade de trabalhar com cooperativas agropecuárias. Nossa. Onde eu pude ali, de verdade, colocar um pouco da minha essência, daquilo que eu gosto de fazer de verdade, trabalhar com esse público, falar de uma forma simples, da linguagem que esse público realmente quer ouvir, né? Então, a gente se destacou muito dentro do cooperativismo da agricultura familiar. Então, são várias cooperativas nesse ramo, onde essas cooperativas, elas vendem para o governo. Elas vendem merenda escolar para o governo. Claro que algumas depois disruptiram, tiveram aí crescimentos em outras vertentes, né? E também, consequentemente, veio o sindicato. Então, a gente trabalha muito forte também na área de sindicato de trabalhadores rurais. Também voltado à agricultura familiar. E aí, essa é a nossa história. Legal. É uma empresa que cresceu muito, está crescendo. Na verdade, hoje a gente está com 5 unidades no estado. A gente hoje trabalha em 14 estados diferentes, voltado principalmente à contabilidade pública. É uma frente que a gente trabalha também muito forte. E a empresa cresce cada dia. Hoje, a gente, aos 25 anos de empresa, a gente resolveu ressignificar ela, remodelar ela. Isso está dando um trabalho danado. Você não tem ideia do perrengue que está passando, porque toda mudança gera um caos, e está um caos, né? Mas isso com o propósito de crescer. Então, a gente tem propósito aí de alavancar muito a nossa empresa. Como toda empresa, passa por momentos de voo de cruzeiro, passa por turbulências, mas tudo com o propósito realmente de crescer. Eu sempre acredito numa coisa, tá? Uma empresa, ela desce ou ela cresce. Não existe estabilidade no mundo empreendedor. Nunca, jamais. Se tá tranquilo, tem algo errado, tá, Júlio? Perfeita dica, perfeita. Quanta coisa para nós falarmos hoje, né, Cid? Que alegria, cara. Eu tô muito empolgado, cheio de expectativas positivas. Isso é só um sabor aqui do nosso bate-papo de hoje, tá? E antes de nós acessarmos todo esse conhecimento do Sidney, eu quero dizer que o nosso programa, ele é patrocinado aqui pela Ribeiro Andrade Souza Júnior, um escritório de advocacia que atua exclusivamente em favor do agronegócio. É um escritório, o Sidney, que ele tem uma única área, o produtor rural. Tá? Uma única área, um escritório de uma área só, produtor rural. E para isso ele tem ali uma cartela de diversas soluções de A a Z para o produtor rural.
Além disso, o nosso programa também é patrocinado pela Life Brand, que é uma agência de marketing que tem soluções, todas elas, aquele guarda-chuva para desde do desenho da identidade visual até o posicionamento de marca efetivo de qualquer empresa, né? E eu quero aqui também falar, e aqui, Sidney, destacar um ponto muito especial. Eu quero dedicar o programa de hoje a 3 pessoas que são... Tudo que eu faço em favor delas e para elas. Então eu quero aqui mandar um beijão pro meu filho Estevão, que vai nos assistir, para minha filha Esther e para minha esposa Renata. Estevão e Esther, papai ama vocês. Eles vão assistir, eles vão ficar bem felizes com essa mensagem e eu vim para cá empolgado pensando em falar com eles. Mas vamos lá, Sidney, quanta coisa bacana pra gente conversar hoje, não é mesmo? Com certeza. Sidney, você então... Nós estamos falando da CID Contábil. Você é contador por formação, você veio de uma realidade rural, né? Já lavrou, já esteve na lida. O Sidney, que já viveu a realidade rural, cursa contabilidade, torna-se contador e funda a hoje CID Contábil. Fala um pouquinho da CID Contábil. Onde vocês estão radicados? Onde é a sede, a matriz de vocês? Qual é o DNA de vocês? Aonde vocês estão? E, de fato, qual o perfil de atuação de vocês? Tangenciando um pouco do que seria essa contabilidade pública. Tá, vamos lá. A CID Contábil, ela nasceu em Santa Maria de Jetibá, região serrana, fica aí a 80 quilômetros de Vitória. Uhum. Da matriz, surgiu a oportunidade da gente ir para Itaguaçu, então montamos uma unidade em Itaguaçu, depois montamos uma unidade também em Domingos Martins, uma em Afonso Cláudio e outra em Colatina. Então hoje temos 5 unidades no estado. Dessas 5 unidades, hoje estamos atingindo 100 colaboradores, é uma empresa de contabilidade relativamente grande comparado ao mercado, né? Uhum. Atuamos muito forte. Até o momento, a gente era uma contabilidade genérica. Ok. A gente atuava em vários segmentos. Uhum. Com o novo projeto que nasceu agora em julho, a gente criou verticais. O que seriam essas verticais? Cada vertical dessa ela é especializada em um determinado ramo. Olha. Por exemplo, eu tenho uma vertical focada. Antes eu tinha, vamos supor, um departamento pessoal que transpassava em todos os segmentos. Ok. O departamento pessoal ele era do público, do privado, do terceiro setor, das cooperativas. Hoje não. Hoje eu tenho uma vertical, vamos supor, só do terceiro setor. Olha só. E dentro dessa vertical eu tenho lá eu tenho o fiscal, o contábil e o DP dentro dessa vertical. Então eu tenho especialistas focados somente nessa área. Agora eu tenho uma outra vertical, vamos supor, só da contabilidade pública. Nessa contabilidade pública pode estar estourando uma bomba lá no terceiro setor. Eles estão focados aqui na contabilidade pública. Que legal. Entende? E aqui eu também tenho o fiscal, o contábil, o DP, se relacionando com esse público. Porque são linguagens diferentes. Okay. São obrigações diferentes. Entende? Agora eu tenho o privado. O privado, qual a diferença de o privado e o terceiro setor? Por exemplo, o terceiro setor, eu tenho aí obrigações com certificações, eu tenho uma contabilidade focada numa prestação de contas, porque tem recurso público ali dentro. Qual é o foco do privado? Resultado, pagar menos imposto. Olha só. Entende? Então eu já tenho especialistas focados nisso. Então, quando eu coloco especialistas em um determinado segmento, em uma determinada vertical, ele fala aquela linguagem. Ele não precisa falar outra linguagem que não compete muito a ele. Então, eu criei várias verticais focadas. Uma vertical, por exemplo, só para cooperativas. Então, tem um público focado só em cooperativas. E, com isso nasceu agora em julho. A gente está dentro desse processo de realocação de pessoas, realocação de processos. Então, a gente está realmente dentro do furacão, trocando a asa do avião, voando, né, como se diz, mas devagarinho organizando para ir aí focar realmente no crescimento. A gente acredita muito num crescimento exponencial dentro desse modelo. Cara, e assim, parabéns. Que modelo incrível. Eu nunca tinha ouvido falar de uma contabilidade nichada. Sim. Eu já ouvi falar de especialização na advocacia, é muito comum você falar em nicho na medicina. Agora, uma contabilidade, é a primeira vez que eu ouço falar de uma contabilidade que tem nichos. E no seu caso, você abriu diversos nichos, né, dentro da mesma empresa do CID Contábil. Baita projeto. Isso toca um ponto que a gente vai falar logo mais, que é sobre gestão. E já me parece que
A CID Contábil está aparelhada com uma baita estrutura de gestão e a gente quer acessar esse conhecimento um pouquinho. Mas a CID Contábil, você mencionou que ela está ali radicada em Santa Maria do Jetibá, né? Sim. E um pouco do DNA da CID Contábil, além, né, da atuação para terceiro setor e cooperativas, a gente tem ali uma característica bem própria de uma atuação também em favor de produtores rurais. Você tem clientes produtores rurais também? Tenho vários. E aí, o Sidney, assim, o que você... Agora eu quero um feeling seu, assim... O que você observa em relação às dores do campo? Ali, você é um cara que veio do campo, você é um cara que está atuando em prol do crescimento e da alavancagem do agronegócio. O que você sente hoje em relação ao momento atual, tanto sobre o ponto de vista mercadológico, ponto de vista operacional, e quais os rumos você identifica para o agronegócio? Eu acho que é uma dor geral, não somente para o campo, mas para o empresário em geral, seria pessoas. Mas no campo ainda mais. Como que eu vou te falar? No campo, hoje, sempre, vamos dizer, lá no início, quando o meu pai, ele trabalhava logo lá no início na atividade rural, era muito comum meeiro. Então, cada produtor rural ali, ele tinha um meeiro que estava ali junto com ele, fazendo a produção dele. Hoje, a economia está muito boa, está favorável. Com a economia boa, favorável, tende a esse meeiro comprar o próprio terreno. E aí ele começa a tocar o negócio dele por conta própria. E aí eu vejo muita dificuldade hoje, vamos supor, igual a minha cidade, é a segunda maior produtora de ovos do Brasil, por exemplo. E esse público necessita muito de mão de obra. Mesmo que é muito mecanizado, eles precisam muito de mão de obra. E é muito difícil, por mais que eles entreguem casa, toda uma comodidade ali para essa pessoa viver, eles têm muita dificuldade de arrumar mão de obra. Então, assim, a dor número 1 hoje na atividade rural é mão de obra. Você não acha. Você pode pagar bem. Agora, na época da panha de café, eles pagam, assim... quem panha café hoje ganha um valor absurdo por dia, porque ele cobra por volume que ele colhe no dia, né? E mesmo assim tem dificuldade para achar mão de obra. Mesmo assim. Porque hoje cada um está na sua própria atividade, cada um tem o seu próprio segmento, cada um tem a sua própria lavoura. Principalmente na minha região, por mais que ela hoje abastece uma boa parte do Ceasa, é muito forte a agricultura na minha cidade. Por quê? Porque lá é agricultura familiar. A concentração da agricultura familiar é muito forte. O que é agricultura familiar? É aquele pequeno produtor que tem ali 1, 2, 3, 5 hectares e ele vive em cima daquele terreno. Eu conheço pessoas na minha cidade que têm menos de 1 hectare, que tem 0,6 hectares, são 6 mil metros quadrados, e ele vive em cima daquele terreno. E ali constitui família, tem casa, tem veículo, tem caminhão, ele produz, ele leva o produto dele para o cliente dele. É incrível. Você precisa de ver. Minha cidade não é toda plana, ela é bem morrada. E mesmo lá naquela... Na ribanceira, ele está produzindo, né? Então, cada um tem sua própria produtividade. A dor principal, na minha opinião, é mão de obra. Ele não acha. E aí eu acredito, Júlio, o seguinte... Hoje você tem esse trabalhador da agricultura familiar, você tem hoje o intermediário, aquele mediano, aquele que depende de mão de obra para produzir, e tem o grande produtor, né? Eu acredito que o grande produtor de soja, produtor de algodão, de trigo, né? Esses grandes produtores de café, esses aí conseguem mecanizar tudo, eles conseguem fazer em grande escala. Perfeito. E eu acredito que esses ainda vão crescer muito mais. O da agricultura familiar, ele trabalha com a família dele. Perfeito. E como agora a economia ela está favorável, ela está boa, tende aos filhos voltarem para casa. Tende os filhos querer ficar na propriedade também, constituir família e também ficar ali, porque convém a ele muito mais trabalhar na produção rural do que ir para a cidade e muitas vezes trabalhar ali por um salário que lá na propriedade ele ganha muito mais. Entende? Então ele está enxergando isso. Antes ele tinha uma certa vergonhazinha, vou trabalhar na roça e tal. Era meio que diminuído. E hoje não, hoje isso está em alta.
Então, a agricultura familiar, na minha opinião, ela tende a crescer muito. Olha só. Esse intermediário, ele vai sair do mercado. Por quê? Porque cada dia mais ele não coloca a mão na massa e ele quer que alguém faça por ele. Ele não acha quem faz por ele. Você entende? E aí, esse, na minha opinião, ele... Cada dia mais é a dificuldade de achar pessoas, de mecanizar, porque ele não tem, muitas vezes, recurso para investir, para mecanizar. E a tendência desse é sair fora do mercado. E aí, para quem é da agricultura familiar, tende aos produtos dele valorizar cada dia mais. Porque hoje a procura está muito grande. Hoje, ele consegue entregar direto na fonte. Porque tinha uma época também que existia muito atravessador. Esse atravessador, ele explorava. Ele comprava qualquer valor e ele ganhava muito em cima e vendia lá no mercado. Hoje não, hoje está muito mais acessível. Seja através de uma cooperativa, Sim. seja através de entrega direta, seja através de grupos, ele consegue agregar valor ao produto dele. E aí depois eu quero falar um pouco mais sobre ele... como é que eu vou te falar? Ele mudar esse... Como é que eu vou falar? Da agroindústria. Ele pode pegar um produto, uma goiaba, e fazer um doce, por exemplo. Integração Exatamente. na propriedade. Nós vamos falar sobre isso. Isso é fundamental. Nós vamos falar isso aqui muito dentro de agroturismo. Mas eu quero ainda nesse ponto abordar uma questão contigo. Cooperativas. Veja que você mencionou algo e tem uma obra que eu sempre gosto de citar, que é do professor Macilon, né, Fundamentos de Agronegócio. E o professor, ele coloca, né, que o intermediador, ele surge por conta de algum nível de desorganização na cadeia produtiva do agronegócio. Existe ali uma ausência, ou pelo menos existia uma ausência de articulação entre os produtores. Isso dava espaço para que o produtor, enquanto tomador de preço e não formador de preço, ele tivesse que aceitar uma formação de preço que viesse externa a ele. Então, o intermediador ele se colocava como alguém que era uma solução boa ou má, normalmente má, para dar escoamento à safra do produtor. Como o produtor ele não tinha muito bem a visibilidade de como escoar, ele acabava ficando nas mãos dos intermediadores. Sim. Resultado da história. Um preço pressionado para baixo pelo intermediador e para o consumidor final um preço que acaba sendo pressionado para cima, porque esse intermediador ele é um elo que quando você tem uma cadeia bem organizada, ele se torna um elo desnecessário. E aí entra as cooperativas. E aí tem dois exemplos aqui no estado que para mim são exemplos, assim, são paradigmas, e paradigma que significa um exemplo mesmo, que é aquele bom exemplo a ser seguido. Eles são exemplos assim que devem ser olhados a níveis nacionais, né? Eu cito os dois. Nós temos aqui a Coabriel, que deu um show recentemente na Feira do Agronegócio, tem mais ou menos umas 3 semanas, e nós temos me fugiu o nome agora. É a Coabriel... Eu vou me lembrar aqui da segunda cooperativa aqui. É a Natercoop. Natercoop, pronto, a Natercoop. Então essas duas cooperativas, a Coabriel, ela recentemente, ela fez o primeiro trading direto de uma cooperativa para escoar o café. Primeiro trading, direto. Mas assim, um caso inédito e assim, louvável. Né? Escoar o mercado internacional, garantido ali, né, o preço a nível internacional pago pela commodity. Então ali, você pensa no polígono do Café Conilon, né, nós tivemos ali uma remuneração de 1.200 e tanto, R$1.300, né, pelo container, né, na saca de café. Por outro lado, a Natercoop, ela dá um show. A Natercoop, praticamente qualquer cidade interiorana que nós vamos aqui no estado, você tem um centro de distribuição edificado pela Natercoop. Eu estava lá em Colatina ontem conversando com alguns empresários, e aí eu soube que a Natercoop está lá em Espera Feliz, na região ali do Vale do Caparaó, está inaugurando uma loja. Né? A gente está expandindo ali para Espera Feliz. Então o negócio assim, a Natercoop ela oferece para os seus cooperados o escoamento da safra via centros de distribuição, via lojas. Ou seja, as cooperativas, que são uma forma de integração, elas
dão aos seus cooperados uma solução para aquela patologia lá atrás, porque ela garante que haja uma remuneração justa para o produtor em relação ao seu commodity, né? Então, algo muito legal que você traz aqui, de fato, é o valor da cooperativa hoje para esse momento que nós estamos vivendo. É verdade, por outro lado, que a cooperativa não vai resolver o problema da escassez de mão de obra, não é mesmo? Não. Né? Então, na sua perspectiva, o Sidney, assim, e é você ainda enquanto um contador, né, de cooperativa, especializado, né, em cooperativas, assim, qual o valor que você também consegue enxergar em relação à cooperativa? Como que as cooperativas, elas têm... Qual o lugar que elas ocupam hoje na cadeia produtiva do agronegócio, no seu entendimento? E quais os desafios que você compreende estarem propostos para as cooperativas? Na verdade, a cooperativa, você é dono. Você é dono da cooperativa. Boa. Né? E quando você é dono, quer dizer, você está entregando o seu produto, né? Onde numa grande escala você está levando ele para o seu cliente. Muito bom. Mas você é dono. Você participa do resultado. Então, ou seja, a cooperativa ela tem uma taxa administrativa que fica para ela realmente ela expandir. Né? Você é dono do seu próprio negócio. Sim. E eu gosto muito de citar uma outra cooperativa, que eu, inclusive, sou o contador dela, que é a Copran. Ela fica lá em Domingos Martins, lá em Ponto Alto. Ela vende peixe, filé de peixe para merenda escolar, e ela vende mexerica para merenda escolar. Que legal. Sabe para onde? Para São Paulo. Cara, eles estão pegando caminhões e caminhões de mexerica. É um produto que é barato, tem um custo muito baixo na propriedade. Tá sobrando, tá perdendo lá na propriedade. Sim. Eles conseguiram fechar um mega contrato em São Paulo. Nossa, que mega contrato. Você não tem ideia do volume de mexerica que eles estão mandando para lá. Muito grande. Muito legal. E também o peixe, o filé de peixe. Então, hoje, a única cooperativa no estado que vende filé de peixe para a merenda escolar. Ou seja, coloca o peixe lá na merenda escolar, lá na ponta, lá para o aluno. Entende? Olha a qualidade, né, que esse aluno está tendo na alimentação dele. Fruto de uma cooperativa. Uau. Ou seja, jamais um produtor sozinho, isolado, ele conseguiria fazer essa entrega. Jamais. Ou seja, passa por um processo de uma chamada pública. Aí tem um lance muito especial ainda. Chamada pública não é concorrência de preço. Chamada pública já vem um preço pré-determinado pelo governo. Você entende o que é isso? Ou seja, a cooperativa, ela participa por questão de documento. Se ela tem documento, se ela tem... ela precisa estar dentro do raio. Vamos supor, tem algumas preferências na escolha das cooperativas. Tipo assim, tem 2 cooperativas participando. Uma do Espírito Santo e uma fora do Espírito Santo. Essa que é do Espírito Santo, ela tem privilégio, ela vai ganhar. Perfeito. Ela tem pontuação a mais que ela vai ganhar. Ou seja, o fato de participar de uma cooperativa, ele consegue inserir o produto dele dentro do mercado como se ele fosse o fornecedor direto. Ela é uma intermediária. Uau. Entende? Que legal. Fantástico, cara. Eu sou apaixonado pelo cooperativismo. O que o cooperativismo consegue fazer na produção rural é assim, fora de série. É fora de série. série. E aí tira o atravessador. Porque o atravessador de verdade, ele é dono do próprio... Ele vai fazer o próprio lucro dele. Qual é a estratégia dele? Comprar pelo menor valor possível. Sim. Achatar o valor. Isso. Entende? Ele vai colocar um monte de problema, isso e aquilo, porque ele quer comprar pelo menor valor. Já a cooperativa não. Ela não precisa fazer isso. Porque ele é dono. Que legal. É diferente. Cara, eu também sou um entusiasta do cooperativismo, Sidney. Entusiasta. O cooperativismo, ele tem... Eu digo isso sem medo de errar. Ele tem sido fundamental na manutenção da saúde do nosso agronegócio, de maneira geral. Porque enquanto que o grande produtor, ele é fundamental para a economia, né? O grande produtor tem ali condições, maquinário, escala, terras apropriadas para mecanização. E talvez ele se socorra menos, talvez. Mas o pequeno, até o médio produtor, que vão ali se socorrer de uma cooperativa, a cooperativa vai ser um ponto fundamental, né, para a estruturação negocial. Sim. Então, realmente, assim, é um negócio incrível, incrível. E aí aqui, Sidney, eu quero então agora abrir uma segunda porta do nosso bate-papo. Porque se tem uma coisa que a cooperativa nos ensina é sobre gestão.
E eu sei que você também é um entusiasta, né, desse assunto, né, para tratar um pouco sobre gestão. Cara, e a minha vivência também me mostrou na prática que negócios, e aí nós temos que ter um ponto, eu recebi na semana passada o Cláudio Gimenez, lá de Rio Bananal, e ele teve uma fala, assim, que eu achei, é uma fala que eu vou levar para minha vida em relação ao meu relacionamento com o produtor rural. Ele diz assim: Júlio, o ideal seria que o produtor rural começasse a se compreender, independente do seu tamanho, familiar, agricultura não familiar, mas ele deveria se compreender como empreendedor agrário. Porque não importa o tamanho, isso é a empresa, porque ele é dono do negócio. É um negócio. E ele é dono do negócio, seja independente da extensão territorial, independente dele alocar mão de obra que não seja a família dele. Mas é um empreendimento. E dentro disso, tal como empreendimento, a aplicação de métricas de gestão, ela vai aparecer como algo muito importante, né? É uma percepção inicial. Dentro disso, eu quero colocar para você algumas provocações para você desenvolver. A primeira delas a agricultura hoje capixaba, ela é uma agricultura que abraçou a gestão? Essa é uma primeira provocação. Qual a importância? Será que gestão é algo dispensável nos dias atuais? Eu consigo tocar apenas com conhecimento operacional do manejo? A lida diária, independente de gestão, eu consigo tocar? E para aqueles que não se socorreram, o que precisariam fazer para que efetivamente se agregasse a uma cadeia de gestão, do seu empreendimento? Legal. Antes de falar sobre a gestão, eu ainda gostaria de só concluir um fato sobre as cooperativas. Bora! Quando essas cooperativas elas atuam dentro de uma região, ou a agricultura familiar dentro de uma região, ela torna uma cidade rica. Uau! Ela torna uma cidade rica, porque tem muito movimento financeiro, entende? Imagina uma área muito grande. Na minha cidade, por exemplo, não se fala em alqueires, se fala em hectares. Né? É muito comum, são tantos alqueires. Na minha cidade não, são tantos hectares, porque são propriedades muito pequenas. Então circula muito dinheiro. Olha só. Uma grande propriedade rural, imagina o cara lá, o fazendeiro que tem ali 1.000 bois, 2.000 bois em cima, 5.000 bois em cima de uma propriedade rural. Ele é muito rico, mas o entorno dele é muito pobre. Você entende? Existe uma pessoa, um pivô central ali muito rico, mas uma redondeza muito pobre. Na minha região, não. Temos ali uma diversidade, temos ali tanto uma diversidade de produção, né, quanto também uma divisão de renda, entende? Cada um pega um pouquinho dessa fatia, cada um faz a sua própria renda. Agora, quando a gente fala em gestão, tá bem defasado ainda, tá? Isso eu não falo só da agricultura familiar, não, tá, Júlio? Isso eu falo aí de pequenos, médios e até grandes produtores. Eles não têm uma gestão financeira hoje adequada. Por quê? Se a gente vê isso hoje numa empresa privada, quando eu falo em cooperativa, não. Eles têm uma gestão bem definida, bem sabe, organizada. Por quê? Porque tem uma diretoria prestando contas para alguém. Perfeito. É diferente. Quando eu tenho um órgão público, quando eu tenho um terceiro setor, sempre eu presto contas para alguém. Mas quando eu tenho uma empresa privada, a coisa muda. É muito comum misturar as contas da pessoa física com as contas da pessoa jurídica. Sim. Mas isso não acontece aqui no meu estado. Isso só acontece lá fora. Aqui não acontece não, tá, Júlio? Não. Aqui não acontece isso. Nem no Brasil, né? Isso acontece, isso é coisa do Texas, né? Isso é só coisa do Texas. Aqui não acontece isso, não. Algo interessante, Cláudio, que eu tenho falado muito com alguns produtores, né? O produtor, ele tem uma preferência, nas nossas andanças a gente observa isso, ele tem uma preferência por tocar o negócio enquanto pessoa física. Normalmente tem essa preferência, tocar o negócio enquanto pessoa física, né? Alguns deles, por conta da obtenção ali de um Pronaf, das condições para obter um crédito, e em alguns casos até isso se justifica, né? Agora, nós observamos que em muitos casos, quando
esse produtor ele vai se profissionalizar, estruturar uma pessoa jurídica, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, ele vai proteger o patrimônio dele, porque não vai se confundir o patrimônio da pessoa física com a jurídica. Segundo ponto você começa a ter uma diminuição de alguns encargos tributários. Então, se por um lado eu não acesso mais o Pronaf, eu consigo diminuir, o principal deles é o imposto sobre a renda. Tá? E o terceiro ponto você consegue ter acesso a benefícios governamentais. Sim. Então, eu sempre gosto de trazer esse exemplo, né? Outro dia nós estávamos conversando com um produtor e ele tem lá um projeto de irrigação, estava implementando um projeto de irrigação. Eu falei, poxa, que legal. Você implementou um projeto de irrigação aqui e potencialmente a gente consegue trazer os benefícios da captura do benefício do rei de irrigação. Rei de irrigação vai desonerar ali, tirando PIS, COFINS e alguns encargos, são quase 10% de desoneração da folha fiscal. Uhum. Só que aí precisaria ser empresa. Para isso. Aí ele falou, eu tô tocando como pessoa física. Eu falei, mas por quê? Porque é Pronaf. Mas olha, tem linhas de créditos rurais que são muito boas e que você consegue acessar enquanto pessoa jurídica, né? E elas, inclusive, têm mais dinheiro na mesa do que o Pronaf. O Pronaf ele é limitado, realmente. É bem para agricultura pequena, bem familiar. Ou seja, a agricultura familiar, né, por mais que seja pequena e com mão de obra, às vezes, é algo a se considerar, né? Se vale a pena continuar como pessoa física ou... Agora, pessoa física ou não, é necessário ter uma estruturação contábil adequada. Sim. Esse é um baita risco. E aí você colocou, né, assim, essa riqueza das cooperativas. E eu vou retomar esse liame com você. Agora, eu vou voltar num ponto no início desse novelo. Aí tá falando de gestão, Sidney. O que é gestão? Sim, pois é. Júlio, igual eu te falei, se mistura muito a pessoa física com a pessoa jurídica. Uhum. Hoje ainda, uma grande parte, tá? Seja de empresário, seja da agricultura, seja os produtores rurais, né? De médio, de grande porte, eles trabalham muito focado no fisco. Uhum. Eles estão muito preocupados com o fisco. Eu vou fazer um livro caixa da propriedade rural. Uhum. Eu faço um livro caixa focado... Eu faço um livro caixa focado no fisco. Sim. Eu não faço um livro caixa focado na minha gestão. Perfeito. Sempre, quando eu digo né, o produtor, uhum. sempre ele está preocupado com o fisco. Quanto que ele vai pagar de imposto de renda? Uhum. Então, ele consegue trabalhar uma gestão para pagar menos imposto de renda. Uhum. O objetivo dele, de fato, é pagar menos imposto de renda. Ele não está preocupado com a gestão. Uhum. E aí, assim, é grave. Uhum. Isso é triste, porque como ele mistura, sobrou um dinheiro da operação, ele compra um carro novo. Olha só. Sobrou um dinheiro na gestão dele, ele compra um terreno, um apartamento, ou seja, ele coloca como prioridade a benfeitoria pessoal dele, os bens patrimoniais dele próprio. E ele deixa o negócio dele em último lugar. Ele sangra o negócio dele a todo momento e investe na pessoa física dele, que não tem nada a ver com o negócio. E depois fala que o negócio dele não está dando renda, que não dá dinheiro, que está ruim, isso e aquilo. Ou seja, ele não tem uma gestão para enxergar esses números. É muito triste isso. Isso não é de pequenos produtores, eu estou falando isso de grandes produtores. Sim, de grandes produtores. Sim. Entende? Sim. Então, há uma gestão muito forte, sim, para o fisco. Fato. Hoje, se o produtor rural, de fato, ele fizesse uma gestão financeira, uma gestão tributária, porque muitas vezes ele está preocupado que quando ele abre uma empresa, ele vai pagar X tributo. Mas os benefícios que ele poderia estar trazendo para dentro do caixa dele seriam inúmeros. E ele não enxerga isso. Fato. Só para você ter ideia, eu estou falando agora realmente de pessoas assim, bem alienadas a uma determinada... um pensamento deles. Certo. Há uns dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa e ele me perguntou se ele poderia montar um MEI. Porque ele tinha um dedo decepado. Ele tinha um dedo decepado. Me perguntou se ele poderia montar um MEI. Eu falei que sim, normal. Mas eu não vou perder o meu benefício, eu ganho R$900 por mês de benefício. Falei, vai. Não, mas eu não quero perder o benefício. Ou seja... R$900, né? Só que é um cara jovem, ele tem 20 e poucos anos de idade. Ou seja, ele vai sacrificar o resto da vida dele... por causa dos R$900. Por causa dos R$900. Ele deixa de crescer por causa dos R$900. Loucura, As pessoas são muito alienadas hoje aos benefícios que ela recebe do governo. Eu não vou assinar carteira hoje
E aí, seja na produção rural, seja urbano, eu não vou assinar carteira hoje porque eu estou recebendo um benefício, entende? Eu estou recebendo um benefício do governo, estou recebendo uma bolsa. Se eu assinar carteira, ou se eu faturar X valor a mais, eu vou perder esses benefícios. E aí vem a questão do Pronaf. Hoje, para que ele tenha um Pronaf, ele é até uma determinada renda. E a renda precisa ser a maior parte voltada da produção rural, entende? Ou seja, se ele ultrapassar esse valor, que eu não me recordo agora de cabeça o valor, ele vai perder os direitos do Pronaf. Então, ele prefere fazer alguma manobra, mas ele não quer perder aquele benefício de ser pequeno. Exatamente. E aqui, sem fazer nenhuma crítica se você que nos assiste, né, tá nessa situação aqui, não é uma crítica a você. Provavelmente nós não o conhecemos, né? Não, muito pelo contrário. Acho que abrir o olho de você realmente para você mudar de ideia. A gente está querendo te provocar para que você mude de ideia. Porque quando você pensa assim, você pensa pequeno. Exato. Eu quero induzir você a crescer, a mudar da linha da faixa A para a faixa B. Esse é o grande objetivo nosso, Júlio. Boa, Cid. Claro. Exatamente isso. Então, esse é um pensamento limitante, né? Pensamentos limitantes, assim. Basicamente é o seguinte... eu estou trocando aqui a oportunidade de crescer, e para crescer eu tenho que tomar riscos, porque empreender é tomar risco. O tempo todo. O tempo todo. Mas porque tem uma porção aqui de alguma coisa que às vezes é muito pouco, né? Mas eu quero me apegar a isso aqui. Então eu deixo aqui de ter uma oportunidade de crescer 5, 10, 20 vezes do que eu tenho hoje, porque afinal do que eu tenho hoje está garantido. E isso, no final das contas, assim, às vezes, para uma pessoa receber um negócio como esse, é a pior coisa que pode acontecer com ela. Porque ela vai deixar de agarrar oportunidades na vida dela, porque ela está com um benefício ali que ela entende que aquilo ali é aquilo que vai... Tá bom para ela o resto da vida, aquilo ali. Bom, se tiver bom e ela tiver muito bem com isso, também é justo, né? Mas o fato feliz. É que normalmente... não é suficiente. Normalmente não é suficiente. Né? E aí eu fiz uma provocação. Você tocou num ponto, cara, incrível. Ou seja, incrível. Você falou assim, o produtor, muitas vezes ele faz ali uma contabilidade, uma contabilidade que é voltada apenas a diminuir encargos tributários, encargos fiscais, e que não está preocupada com a gestão. E aí o exemplo perfeito. Então, o produtor veio e investiu em análise de solo, fertirrigação, adubou, teve os gastos ali. Vamos falar de um produtor agrário. Estou falando de pecuária. Pecuária vai ter seus caminhos que são muito parecidos. Sim. Então, ele teve todo o investimento ali para o manejo, aí veio a safra. Gastou bastante ali, né? E ele, muitas vezes, não contabilizou aquilo ali que ele gastou, não. Aquilo ali não está como um indicador de gasto. E aí veio a safra. E quando veio a safra, vem dinheiro junto com a safra. É claro que vem dinheiro. Sim. E aí veio o encanto do dinheiro da safra. Só que aí, uma boa gestão, o que esse empreendedor rural, esse produtor, ele tem que fazer? Ele precisa compreender o seguinte, bom, vou pegar ali, minha saca de café Conilon, ela me rendeu ali um valor de R$ 1.200, ok? Tô pegando uma relação ali em média de hoje, o que tá. Ela me rendeu R$ 1.200. Pois bem, eu não tenho R$ 1.200, porque desses R$ 1.200, uma parte eu tenho que pagar tributo. Outra parte eu preciso reinvestir. E para eu saber quanto que eu tenho que reinvestir, porque afinal de contas eu preciso plantar novamente, ou então, né, caso eu tenha um tipo de colheita semi-perene, pode ser que eu tenha outras ainda colheitas naquela mesma, mas ainda assim eu terei ainda algum nível de investimento. Eu tenho um nível de investimento constante. Então, quais são meus custos? E para eu saber quais são meus custos, apenas com métricas de gestão eu vou fazer isso. Tem uma escola do professor Falcone, eu gosto muito da escola do professor Vicente Falcone sobre gestão. E ele vai dizer o seguinte, gestão é você atingir metas fazendo a coisa certa. Agora, como você atinge metas? Porque meta é a diferença entre aonde eu quero estar em relação a onde eu estou. Então, e para saber onde eu estou, eu preciso diagnosticar, eu preciso fazer uma leitura correta de onde eu estou. E aí eu vou saber aonde eu quero chegar. Para saber onde eu estou, eu preciso medir. Então, pegando o exemplo da pecuária, como é que eu vou saber onde eu estou? Eu tiro
200 litros de leite por dia. Isso é suficiente? Não. 200 litros de leite por dia, beleza, vai me dar X reais o litro do leite. Mas para eu tirar 1 litro de leite, quanto que esse litro de leite trouxe de custo? Quanto que eu tenho de gasto de energia, de pagamento de folha, de empregados, de maquinário? Quanto que eu tenho de custo com ração, de hormônios, de medicamento? Tá? E aí sim, aí eu vou saber a quanto que sai para mim, quanto que eu tenho de margem de lucro nesse litro de leite. Tá? É tanto uma questão de custo, é muito importante quando a gente tem uma boa gestão financeira, a gente consegue ali encontrar o custo. Custo por animal, vamos falar de pecuária, o Perfeito. Custo por animal, mas eu preciso também ter uma gestão voltada à produção. Muito Qual bom. é aquela vaca que não está produzindo legal? Qual é a forma de descarte dela? Muito Eu bom. preciso substituir ela por uma vaca que produza mais. Qual o método que eu vou utilizar de fertilização para eu ganhar tempo? Boa. Entende? Então, Boa. além de eu diminuir custos, eu preciso também tirar uma parte daquele lucro e reinvestir no negócio, porque ali, naquele investimento, eu vou estar trazendo uma fertilização mais adequada, eu vou estar investindo nos animais para que eles produzam mais leite. Legal. Se eu tiro o lucro todo e coloco no bolso, eu fico sem recurso para investir. E aí, no pouco, a minha produção começa a cair. Entende? O meu custo ele vai aumentar, porque talvez eu vou ter que pegar um dinheiro emprestado, vou pagar juros e tudo mais. Entende? E ainda a minha produção vai cair. Naturalmente, ela vai cair, porque eu não tenho uma gestão do negócio. Olha só. Ou seja, não basta... Olha o que o Sidney está trazendo para nós, pessoal. Presta atenção nisso. Não basta, então, eu olhar para quanto que eu tenho que reinvestir para custo. Porque não basta eu medir meu custo. Eu também tenho que olhar para um investimento para a minha produtividade aumentar, para a minha eficiência aumentar. Então, isso é um ouro que você está trazendo aqui, Sidney. Porque, pega um exemplo. Eu tenho ali, né? Eu tenho ali, né? Por exemplo, na pecuária ali, eu consigo medir um coletador, quantas sacas ele produz ou quantos hectares ele consegue fazer por dia, colhendo. Então eu consigo medir o nível de eficiência dos meus coletadores. E às vezes, medindo isso, eu posso saber o seguinte: olha, esse aqui é indispensável, então esse aqui eu vou fazer um acordo com ele para pagar mais para manter esse aqui comigo. Esse outro aqui, a eficiência é muito baixa, esse aqui se for embora não faz diferença para mim. A máquina tal, eu vou adquirir a máquina tal. Qual o nível de eficiência operacional dessa máquina? Como você colocou, eu sei as minhas matrizes produtoras de leite, quanto cada uma produz. Opa, tem uma matriz aqui que está jogando minha curva de produtividade lá embaixo. Está na hora de substituir essa matriz. Então isso que você está trazendo é um ouro, porque se eu tenho então os números na minha mão da produção, eu não apenas vou reinvestir custo, eu vou aumentar o meu negócio. Claro. Isso é fundamental, Sidney. Olha, eu tenho uma tese para mim, que eu uso muito, para mim, pessoalmente, quanto gestor. Primeiro lugar tem que ser empresa. A empresa tem que ser rica. Legal. Entende? Empresa rica, CNPJ forte, CPF forte. Não existe CPF forte com CNPJ fraco. Cara, não existe. Você me deixa usar essa frase, por favor? Claro, eu sempre vou citar vocês aqui. Fica à vontade. Já é copiada também, já. O meu amigo Johnny Martins, lá de São Paulo. Um abraço, Johnny. Ele fala demais essa frase. Muito não bom. existe CNPJ forte com CPF fraco. Perfeito. Não existe CPF forte com CNPJ fraco. Muito bom. Entende? Eu preciso colocar recurso no meu CNPJ, eu preciso investir no meu CNPJ, eu preciso reinvestir recursos para que eu tenha uma empresa forte, consequentemente o CPF vai ser forte também. Que delícia. Nossa, obrigado. Obrigado. Já valeu assim, já valeu por 4 meses esse bate-papo. Vamos entrar na última sessão da nossa conversa aqui. Eu não posso deixar de falar sobre isso com o Sidney, porque é um assunto assim que é até fruto, né, Sidney, de uma parceria nossa, né? E é um projeto muito, muito especial, né? Muito cuidadoso que nós estamos para desenvolver. E olha, e vem novidades por aí, tá, pessoal? E que novidade, hein, Júlio? E que novidades. Vem coisa muito legal. Ontem eu estava em Colatina e esse assunto surgiu lá em Colatina. Nós vamos falar um pouco sobre agroturismo e como que o agroturismo ele pode ser hoje
é uma fundamental alavanca para o desenvolvimento econômico do Estado. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Claro, com certeza. Sidney, nós estamos aqui então, nós percebemos que falamos de cooperativas como um veio indutor de desenvolvimento e de distribuição de riquezas. Falamos aqui da produção familiar e da tendência de crescimento da produção familiar. Agroturismo. Como que você enxerga? Primeiro vamos começar falando um pouquinho do que é o agroturismo, ok? Qual o papel que você entende que o agroturismo pode desempenhar aqui no Estado? Como que você vê o Estado hoje na posição dele enquanto agroturismo, turismo de aventura, né? Aonde que o Estado poderia estar e como chegar lá? Na verdade, Júlio, quem me conhece sabe que eu viajo muito. Eu gosto muito de viajar, né? Pra esse Brasil afora, para esse mundo afora. E quando a gente está fora do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, não, porque a gente é vizinho aqui, tudo muito conhecido. Mas quando a gente está um pouquinho mais longe, onde fica o Espírito Santo? Eu não conheço, nunca fui. E quando conhecem 2 lugares no Espírito Santo. Pedra Azul e Guarapari. Sabia. Praia e montanha. Isso. Né? São os 2 lugares ainda que são conhecidos no Espírito Santo. Por quê? Tem um destaque turístico forte, né? E o Espírito Santo tem um potencial muito grande para turismo. Fato. Cara, tem muita montanha, tem frio, tem praia, tem muita aventura, tem cachoeiras. Tem um lugar, tem essa parte do agroturismo muito forte. Tem muitas culturas, a gente tem uma diversidade muito grande. Cara, a gente precisa explorar isso. Entende? Hoje, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de Domingos Martins, a Pedra Azul, né? Temos ali aquela rota ali em volta da Pedra Azul. Olha quanto comércio tem ali em volta, quanta coisa cresceu, né? Como é que o comércio cresceu em volta daquela pedra? Tira tudo aquilo em volta. É um lugar comum. Verdade. Entende? Mas, cara, como aquilo cresceu. Sim. E se destaca tanto, né? Outro lugar que se destaca muito é Santa Teresa, a Rota do Caravaggio. Muito. Quem não conhece Santa Teresa, por favor, tem uma rota linda, né? Tem um visual ali, um pôr do sol lindo, vale muito a pena conhecer. Ou seja, o comércio vai se destacando em volta dessa rota. Tem a rampa de voo livre, né? Que é um ponto também turístico. Inclusive, hoje tem um restaurante ali. Ou seja, então, aos pouquinhos, o Espírito Santo está se destacando. Tem Buenos Aires, ali em Guarapari, que é um lugar que está se destacando bastante. Isso. Né? Isso. Bem novo agora no turismo. E o Espírito Santo tem muito a crescer. E aí eu falo o seguinte, tem tanta coisa boa. Vamos supor, a minha cidade, por exemplo. A gente está no meio de Domingos Martins e Santa Teresa. A gente é um corredor. Por enquanto, Santa Maria de Itibá não investe no turismo. Temos a Pedra de Garrafão, que é um ponto turístico forte. Temos uma barragem, que é um ponto turístico muito forte. Ou seja, é um corredor. Para ser explorado, é muito fácil. Basta criar uma rota. Mas para se criar uma rota dessa, precisa de alguém que tome a frente. Precisa de um projeto, precisa de uma aprovação junto ao governo municipal. Precisa acontecer, precisa ter pessoas que acreditam no projeto e investem nessa rota, façam acontecer. Eu vou te dar o exemplo da minha cidade. Quando eu era criança, era algo comum, né? Eu acho que na casa de muita gente, quem morou na roça sabe disso, que é o porco na lata. Nossa, conhece, Júlio? Muito bom. Cara, é saboroso demais. Eu tenho... Eu tenho vontade tremenda de achar um porco na lata, mas o legítimo, sabe? Muito bom. Porque é gostoso demais. As pessoas não conhecem, entende? Infelizmente. Se hoje se explorar o agroturismo e fizer um porco na lata do jeito que era na época, eu tenho certeza que vai vender muito. E aí tem o porco na lata, aí tem doces, aí tem tanta história, cara, tem tanta coisa que pode ser. Um restaurante, a comida típica pomerana, italiana. Olha a diversidade que a gente tem de culturas no nosso estado. Né? Que legal. Então, assim, tem muito a explorar. Tem muito a explorar. E eu acredito, vamos supor, igual Pancas está investindo agora. Eu gosto muito de aventura. Também Pancas está investindo em turismo de aventura. Sim. Cara, vai ser sucesso. Já está sendo, na verdade. E vai ser sucesso. Pancas vai trazer muito turismo de fora, vai trazer muito turista de outros estados ou de outro país. Sim. Entende? Porque hoje está se destacando como um polo da aventura. Muito legal. Hoje temos, por exemplo, ali no Pico da Bandeira, como é que é o nome do lugar lá?
a região lá, o Caparaó. Vale do Cara, Caparaó. o Caparaó é lindo, cara. Tem cachoeiras lindas. Lindo. Tem tudo a explorar. Lindo. Entende? Então, assim, tem um campo a ser explorado, um campo aberto, e aí entra um baita projeto para ser trabalhado para que isso aconteça de verdade, né, Júlio? É verdade, assim, a gente verifica que quando é estabelecido, né, uma rota turística, quando ela é estabelecida, algumas coisas vão acontecer. O Estado, ele vai trazer benefícios, pode ser uma isenção, uma desoneração fiscal para aqueles que estão integrantes, né, ali daquela rota turística, e aqueles produtores que estão dentro da rota turística, eles vão ter um crescimento do negócio. Vai ter crescimento. Porque o primeiro ponto eles vão conseguir escoar seus produtos diretamente para o consumidor final. É o primeiro ponto. Então, veja, a sua commodity que seria comprado a preço de commodity, vai acontecer uma coisa que eu estava conversando com o Hugo, lá no episódio 1. Depois confere. Eu vou botar o card aqui em cima para você assistir o episódio 1, tá? Conversa com o Hugo Mansur, da Life Brand. E aí nós falávamos que quando você beneficia, você abre novos produtos, e a rota de turismo ela vai fazer isso com o agronegócio, né? Porque o produtor ele vai pegar ali o café, um morango, uma fruta ou mesmo gado, e ele vai desenvolver um produto ali dentro, ou seja, ele vai colocar uma indústria para beneficiamento, né? E aí quando a gente fala indústria, não é para pensar naqueles grandes prédios emissores, né, de poluentes, não. Quando você coloca um tacho e prepara um doce, você já beneficiou. Você trouxe uma indústria para dentro do teu empreendimento agrário. Então, assim, o produtor que está na rota do agroturismo, ele vai, de alguma maneira, ofertar ao visitante algum tipo de produto. Então, quando ele diversifica os produtos que ele tem para oferecer, duas coisas vão acontecer, né? Primeiro aquele morango, aquela fruta, aquela semente deixa de ser simplesmente uma commodity que não tem identidade, e ela passa a ser um produto com identidade. E aí, por consequência, o produtor, deixo de ser simplesmente um tomador de preço, e eu passo a ser um formador de preço. O que isso significa, Sidney? Agora eu digo qual é o preço do meu produto. Exatamente. Então, assim, e aí o segundo ponto eu vou me tornar conhecido. Então, isso acontece muito ali em Pedra Azul. Você tem alguns estabelecimentos que se consagraram, são conhecidos, né? Ele começa a correr no boca a boca, né, entre as pessoas. Então, isso é algo, assim, fantástico. E algo que eu vejo aqui no estado por que vejo, e isso já me traz uma dúvida, poxa, eu vejo que o estado tem um potencial, como você colocou, para o agroturismo, que é imenso. Eu vejo que há diversas instituições que são interessadas, instituições estaduais e instituições privadas interessadas. Diga-se exemplo do Sebrae, que é um grande fomentador, né, do agroturismo. Né? Por que a gente não tem isso ainda, sabe? Porque o que falta, né? Quando você pensa em termos estruturais, numa rota de agroturismo, você tem alguns requisitos ali na rota. Você tem uma compleição ali, uma característica regional, uma característica ali de geografia. Você tem ali, né, alguns produtores que tem que ter alguma coisa a ofertar, ou um produto, ou simplesmente ali um passeio, um tour, né, uma visita. Mas não é disso que eu estou perguntando. Eu quero te perguntar o seguinte: o que falta, de maneira macro, para isso acontecer, para o turismo capixaba, o agroturismo capixaba, de fato, se tornar uma realidade presente, fortalecida e pujante aqui no estado? Para contextualizar isso daí, eu digo o seguinte: muitas vezes o produtor, a pessoa que está ali no campo, ele se enxerga e fala assim: isso não serve para mim, é muito investimento, é muito caro, vou ter que montar uma mega estrutura. E muito pelo contrário, Júlio, as pessoas querem conhecer, eles querem entrar dentro da casa da pessoa, eles querem almoçar junto ali com aquela família, eles querem ter essa imersão. Que legal. Entende? As pessoas buscam imersão. Nossa. Cara, eu fui no Peru, eu fui numa ilha, lá os Quechuas, eu fiquei na casa de pessoas que, assim, muito simples, eles faziam a comida com a mão, sabe? Uma família muito simples. Eu fiquei na casa deles, eu dormi na casa deles. O prazer de ficar na casa dessas pessoas, imergir na cultura deles, sabe? Mexeu
tanto comigo. Uhum. E as pessoas querem isso, as pessoas querem imersão. Elas querem sentir como é viver no campo. Uhum. Eles querem comer comida da forma como elas fazem no dia a dia. Elas não querem nada sofisticado. Uhum. O sofisticado tem o seu público também, Uhum. né? Mas uma grande parte quer essa imersão, quer essa vivência, o turismo de vivência. Perfeito. E aí consegue muito mais pessoas participar do processo. Entende? Uhum. Porque é muito simples, é a casa dele onde ele vive, no dia a dia dele, ele abre para o turismo. Legal. Entende? Ele só expande um pouquinho mais. Uhum. Entende? Então, ele se fazer pertencente a um processo. Cara, eu vou abrir uma rota, definir uma rota. Uhum. Entra, não tenha medo. Uhum. As pessoas querem conhecer o seu produto. Perfeito. As pessoas querem conhecer. As pessoas querem saber como ela vive no dia a dia. As pessoas pagam caro para andar na carroça do trator para subir lá no alto do morro. Cara, que ele faz todo dia. Você entende? As Legal. pessoas pagam caro por isso, porque elas não têm isso lá na cidade. Uhum. Então Talvez- são coisas simples, Júlio. Legal. E precisa ter alguém que começa. Precisa ter alguém Boa. que embarca esse projeto. Tem que Boa. ter alguém que enxerga uma rota. Isso precisa ser desenhado. Perfeito. Muitas vezes pode partir do meio político, Sim. entende? Muitas vezes parte do meio político. Uhum. Mas eu não acredito muito que parte por esse meio. E quando parte pelo meio político, pode ter Uhum. algo que não é tão interessante. Claro. Então é interessante que uma rota turística ela parta de uma sociedade, de uma comunidade, de junção de pessoas. Vão sentar, gente, vão discutir. Aqui cabe uma rota turística. Toda estrada pode ter uma rota turística. É muito, Que legal. muito fácil fazer isso daí. Legal. Entende? Legal. Mas tem que ter alguém que conheça, Uhum. né? Vamos juntar um grupo de pessoas. Tem 10 pessoas interessadas. Uhum. 10 pessoas interessadas. Vamos definir qual é a rota? Ela tem que passar na minha casa, passa na sua casa. Uhum. Tá, fizemos uma rota. Uhum. Entende? O que a gente vai oferecer? Uhum. Uma rota turística, aí entra mais um detalhe. Muitas vezes eu quero montar um restaurante. Uhum. E você também quer montar um restaurante? Poxa, mas eu vou montar um restaurante, Júlio também vai montar. Então a gente vai dividir a clientela. Não vai. Quanto mais restaurantes estiver na rota, Mais pessoas vêm. quanto mais pousada tiver na rota, Aham. quanto mais barzinhos ou cafés estiver na rota, Aham. mais pessoas vão vir. Aham. É o exemplo do shopping. Muito Cara, você vai no shopping, quantas lojas mudam lá da outra? Aham. Tá lotado de gente. E quanto maior o shopping, mais gente dentro do shopping, Mais né? gente no shopping. Perfeito. Então, assim, Perfeito. quanto mais segmentos repetidos dentro de uma rota, Uhum. mais interessante fica. Ninguém vai legal. por causa de um restaurante. Que legal. Entende? Então, juntar essas pessoas, criar um projeto bacana, Uhum. ver essa viabilidade documental, Uhum. legal do que precisa, como faz essa rota acontecer. Perfeito. E tem muito recurso, Júlio. Tem muito dinheiro na mesa do Sebrae para turismo. Muito bom, muito bom. Ou seja, então, o que falta para acontecer? Primeiro ponto, olha a dica que o Sidney está trazendo para você aí que está nos ouvindo, hein? Ó, isso é resposta aí para sua vida, viu? Você estava querendo saber o que você precisa e está aqui a resposta hoje. Você está ouvindo hoje, eu não sei que dia que você está ouvindo, mas olha a resposta. Você vai juntar com os produtores da tua região, vocês vão pensar na rota que vocês precisam, que vocês desejam fazer, vai pensar o que cada um vai ofertar e não tem problema se for a mesma coisa, se for restaurante, se for pousada, vocês vão pensar nisso. E o que vocês vão fazer? Pensaram na rota, pensaram cada um fazer. Aí vocês vão procurar o Sidney, porque o contato do Sidney eu vou deixar aqui no link, aqui tanto do Spotify quanto do YouTube, tá? E foi um prazer, assim, eu não consigo nem... Que alegria te receber, que privilégio conversar com você. Sidney, eu queria te pedir para você olhar para nossa câmera aqui e dar um recado. Traz um recado, sabe? Recado da vida, alguma coisa, alguma mensagem para o nosso ouvinte. Cara, já tá acabando já. Tá Poxa, acabando. tá tão gostoso esse bate-papo. Tá bom demais, né? Caramba. Mas você vai vir mais vezes. Eu Com quero você aqui certeza, sempre comigo. Com certeza, estamos juntos. Eu digo o seguinte... Não existe uma estrada reta. Se você... Eu gosto muito de viagem, eu vou fazer a comparação de vida empreendedora de uma viagem. Vamos imaginar que a gente vai para Gramado? Vamos fazer a viagem para Gramado? Beleza. Quando eu vou para Gramado, eu preciso definir quando eu vou. Primeiro eu defino para onde eu vou. Definir que eu vou para Gramado. Quando eu vou, quantos dias eu vou ficar. Se eu vou de carro, vou de avião. Vamos imaginar que a gente vai de carro? Vamos fazer a viagem de carro? Beleza. Quantos dias eu vou gastar daqui até Gramado? Quanto que eu vou investir nessa viagem? Isso é planejamento, tá, gente?
Quanto que eu vou investir nessa viagem? Beleza. Aí eu vou de carro. Eu vou alugar um carro, vou com meu carro próprio. Vou alugar um carro? Beleza, vou alugar um carro. Beleza, então eu tenho ali o valor do aluguel do carro. E para mim ir para Gramado, eu não conheço a estrada daqui até lá, eu vou usar o GPS, né? Eu vou usar o Google Maps e vou traçar uma rota para Gramado. Cara, é muito fácil de acontecer no meio do caminho de perder a rota. É muito fácil. A gente pode errar a rota. E quando a gente erra a rota, quando a gente tem um GPS, o que o GPS faz, Júlio? Ele recalcula a rota. Ele recalcula a rota, exatamente. Então, o GPS muito rápido vai recalcular a rota e vai te jogar para a rota de novo. É natural que talvez você chegue lá em São Paulo e você se perca de novo. O GPS vai recalcular a rota e vai te jogar para a rota de novo. Que legal. Isso é planejamento. Se você não tem um GPS, se você não tem um planejamento, você pega uma rota errada e vai embora nela. E segue nela. Até você perceber que você está numa rota errada, você já está longe. Já perdeu muito tempo, perdeu sua viagem. Então, para que você monte um negócio, para que você tenha um negócio, sempre você precisa ter um planejamento. Sempre. Então, sempre associa o planejamento a uma viagem. Sempre se associa o planejamento a um GPS. Eu recalculando a rota, eu vou sempre me manter no caminho certo. Se você não errar a rota daqui até Gramado, ou você é muito experiente ou tem algo de errado. Você está contando a mentira. Porque é natural errar a rota, cara. Dentro do empreendedorismo, não existe uma linha reta. Não existe. Se existisse uma linha reta, seria muito fácil. Ela é cheia de curvas. Fato. E é cheia de cruzamento, muito fácil de se perder. Essa é a dica. Que legal. Planeje sua viagem e não desista no meio do caminho. Cid, exatamente isso. Não pode desistir no meio do caminho. Porque eu tenho um objetivo a chegar. Perfeito. Que prazer. Seja bem-vindo. A casa é sua. Venha muito mais vezes. Pessoal, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Você também. Venha muito mais vezes. E se você curtiu esse conteúdo, curta, compartilhe e mande para aquele produtor que você entende que a quem esse conteúdo possa auxiliar. Muito obrigado e até mais. Valeu, gente. Até mais.